Muito bom dia. Quarta-feira, 28 de junho de 2023, junho acabando. Sessão asiática aqui no nosso panorama matinal. CSI 300, uma leve queda aí de 0,12. O Xangai acabou a sessão bem próximo aí da linha d'água, com um recuo, com um recuo na margem de 0,01. Já o Hang Seng teve alta de 0,15, o Kospi caindo 0,67, o Topix alta firme de 1,99%, a bolsa australiana subindo 1,1%. E o destaque da sessão asiática é mais uma vez para a bolsa japonesa, o Nikkei, que subiu hoje 2,02% de alta para o Nikkei. Os principais highlights que eu anotei aqui para vocês pela sessão asiática é que a China e a Nova Zelândia impulsionarão a cooperação agrícola e tecnológica. Na China, o lucro das empresas industriais no primeiro 5 meses do ano teve queda anualizada de 18,8%. Já o indicador econômico fraco reforça a aposta no mercado financeiro por mais estímulos pelo governo de Pequim. Por enquanto, o PBOC não falou nada. O mercado de commodities segue atento aí a possíveis estímulos ou não do governo de Pequim. Já o ministro das Finanças do Japão, o Suzuki, disse que há movimentos unilaterais observados no atual mercado de câmbio e ele diz que responderemos apropriadamente a movimentos no câmbio excessivos se necessário. Iene fraco agora é a chave para uma moeda mais forte e um pivô do BOJ mais à frente. Vamos ao gráfico do Nikkei, que hoje surpreendeu aí com alta superior a 2%. Ao longo de toda a semana nós vínhamos falando aí sobre esse movimento técnico, essa correção que é saudável para dar continuidade à alta. E tá aí o Nikkei hoje subindo 2%, voltando aí para tentar, quem sabe, alcançar o seu primeiro objetivo aos 36.700 pontos, aos 33.144. O trade comprado no Nikkei continua. A observância fica apenas aí na perda dos 31 mil, e nem próximo disso ele chegou. Então segue o movimento aí bastante conciso com relação à bolsa japonesa, e o Nikkei segue firme para tentar buscar o seu primeiro objetivo técnico aos 36.700. Vamos continuar observando com as notícias que vêm lá do Oriente. Vamos falar agora sobre a sessão europeia. O velho continente hoje abriu majoritariamente em alta, com a bolsa alemã avançando 0,65. Já a bolsa parisiense nesse momento subindo 0,67, a bolsa inglesa avançando 0,42 e a bolsa italiana subindo 0,17 agora. 0,5% de alta no IBEX 35, a bolsa madrilenha. Agora, durante a madrugada e o início da sessão europeia, diversos diretores do Banco Central Europeu falaram à imprensa. Por exemplo, o Vudis sinalizou que há boas chances de alta de juros em setembro. Ele diz que não há razão para dizer agora o que será feito em setembro e que a persistência da inflação significa que pode não haver uma pausa na subida de juros para setembro. Ele acredita que ainda possa projetar um soft landing para a zona do euro. Já o diretor do Banco Central Europeu, Miller,
destacou que os riscos para a inflação ainda estão do lado positivo e que é muito cedo para dizer onde as taxas vão encerrar, onde elas vão acabar. As saídas dos fundos, saída de grana, saída de dinheiro dos fundos do Credit Suisse não param. E agora já tem mais uma retirada de 6 bilhões de dólares. Vamos ao gráfico aqui da bolsa alemã. Eu havia destacado também no relatório semanal sobre esse trade aqui do DAX, abaixo desse canal aqui, dessa LTA. A venda seria até os 14.500 por aí. Só que veja como é que agora o gráfico vai buscar novamente a linha. Se ele tocar, não entrar volume e refugar isso aqui, acredito que um bom gerenciamento de risco não tiraria você do game. Ao contrário, você abriria uma outra posição que de repente você desfez ela na sua totalidade no meio do caminho. Então aqui tecnicamente bateu aqui, refugou. Se ele refugar essa parte, essa LTA aqui, mais vendas, né? Acima disso, stop. Não tem muito segredo aqui, análise técnica clássica. Eu gosto muito de mencionar que o simples funciona. Então, de forma bem old school aqui, a gente tem canal de alta para cima do canal, compra, você estopa a posição e muda o seu mindset. Caso contrário, tocou, ele refugou da LTA, mais vendas até 14.500. Legal? Então não tem muito aí, não tem muito segredo, não tem trade muito técnico aqui e de forma muito simples. Legal? Dia de alta também na bolsa do Reino Unido, é o mesmo movimento, mesmo sentido. Ele está indo tentar fazer o toque novamente na LTA, não tendo sucesso, as vendas continuam e aí ele volta para os 7.400, que é a região de Fibonacci ali, ou ele pula para dentro aqui da LTA e segue o seu caminho. Aqui o trade na venda, ele estava um pouco mais curto, né? Mas também esse stop aqui ele está mais curto, então o que facilita a tomada de decisão para a gente aqui na bolsa do Reino Unido. Legal? Vamos falar de pré em Nova York. Vamos falar de pré em Nova York. O S&P Futuro opera com queda nessa sessão de quarta-feira, recuando 0,25 após uma sessão de forte alta superior a 1% no pregão de ontem. A gente tem próximo à linha d'água aí o Dow Jones Futuro recuando 0,03, a Nasdaq que já cai 0,55, Russell recuando 0,11, com o índice de volatilidade VIX ainda operando abaixo dos 14, 13,94 sai negócio, é uma valorização de 1,46% nesse momento. Vamos aos highlights, porque o CEO dos maiores bancos de investimento do mundo, Goldman Sachs, disse que os Estados Unidos podem não passar por uma recessão, mas, segundo ele, podemos passar por um período de crescimento de 0 a menos 1%, com inflação de 4%. Segundo o CEO do Goldman Sachs, os Estados Unidos podem vir a não passar por uma recessão, porém, ele ressalva que pode-se passar por um período de crescimento entre 0 e 1%, eu falei menos 1, é uma correção minha, por favor, me desculpem, entre o crescimento americano pode ser entre 0 e 1%, e a inflação a 4%.
o CEO do Goldman disse que, diante do que está acontecendo no mundo, é difícil ver a inflação voltando a 2% tão cedo. Graficamente, ontem teve um dia de vol, mas de muita recuperação para o S&P 500. Observem que ele refutou a ideia de ir buscar a base dessa LTA, e ontem mesmo ele já pulou para cima, está perto dos 4.400. No à vista ele fechou com alta de 1,15 aos 4.378. A gente tem aqui o primeiro objetivo lá nos 4.600. O trade em nenhum momento foi desfeito, né? O trade da compra em nenhum momento foi desfeito, e segue-se observando aí a vol que está implícita aí no VIX. O VIX devagarinho continua indo lá buscar os 12,50, 12,60, que é esse movimento aqui, ó, no FIBO, ok? Ainda muito distante do fechamento desse gap largado aqui no início do pregão de junho. Então o VIX segue operando abaixo dos 14, muita pressão de venda aqui para o VIX. E é importante que dentro do seu gerenciamento de risco você não fique buscando topos e fundos, ok? Veja como está o sentimento do mercado, o que ele tem para você com relação aos fundamentos do mercado, e por último dá uma olhadinha no gráfico para saber se o que você viu na parte fundamentalista faz sentido e é apoiado pelo seu gráfico. Ok, falamos do S&P, falamos do VIX, e agora vamos para a parte final e a parte mais divertida, claro. Vamos falar sobre commodity, começando pelo petróleo, que nesse momento recua 0,7, e o barril do WTI tem negócio a 67 com 1,22 pagão, uma queda de 48 cents de dólar no barril do WTI. Já o Brent recua 0,67%, sai negócio a 71,79, cai aí em torno de 45 cents o barril do petróleo tipo Brent. Já o gás natural tem alta firme na referência de Nova York, subindo 2,28%, com a gasolina também em alta firme de 1,11%. O óleo de calefação tem leve queda no início dos trabalhos, cai 0,40%. A referência do gás europeu vai na contramão e recua um pouco mais de 2%, agora com a referência do Reino Unido recuando um pouco mais de 2,5%. Dando continuidade às commodities, aí a gente bate tudo de uma vez só na parte técnica. A gente fala das metálicas, com o ouro aí recuando 0,19, pretty flat o gold, 1.909 dólares a onça Troy, tem negócio. Já a prata recua 0,58, está saindo a 22,75, 13 cents de queda na prata. O cobre recua 0,33, ainda também de olho na demanda, sem novidades com relação a mais estímulos por parte do PBOC. As metálicas vêm sofrendo aí. No caso do ouro, ele recua à medida que o tom enrijece com relação a mais uma subida de juros no mercado americano, ok? Isso aí acaba tirando o valor do ouro. Hoje eu vou fazer diferente, não vou falar sobre, nesse primeiro momento, eu não vou falar sobre as commodities agrícolas, vou deixar para o final. Então, sendo assim, vamos falar sobre o petróleo, que agora está bem próximo aí a perder esse nosso importante suporte aí nos 72, ok? Petróleo perdendo a região dos 72, 1, 2, 3, 4, esse é o quinto toque do petróleo para baixo.
sem nada que suporte ele na área fundamentalista, nenhuma notícia, nenhum conflito geopolítico para sustentar o preço do commodity. O mercado segue aí bastante vendedor em óleo. O primeiro objetivo lá nos $51 para mim está bem fora da realidade. Muito cuidado com a perda desse rompimento aí, caso não entre fluxo, ok? Vamos dar uma olhadinha como é que está o volume pequeno. Tá certo que a gente está praticamente iniciando a sessão, a gente deve observar como é que vai fechar o dia de hoje, mas movimento pequeno aí, o volume consideravelmente pequeno. O mercado pode acabar estopando quem tá comprando na frente, né? Quem quer dar um front run aí, sair comprando pensando no pullback, ele pode dar uma amassada para baixo e estopar o comprado. Da mesma forma como quem vende o rompimento pode ser surpreendido e ser violinado aí para cima, ok? A vantagem é que, tendo fundamento associado à análise técnica, perdendo os 72, você abre uma pequena posição na venda e gerencia o seu risco com um stop curto aí, porque se ele pular para cima dos 72 de novo, você estopa, né? É um stop curto, vale então aí o risco dessa venda para o barril do Brent. O WTI não é diferente, observem, é o quinto toque do WTI para perder a região do 67 com 50, 67 bola. Legal? Mercado de petróleo aí muito volátil, apesar da tentativa de alta de ontem, foi inibida por uma puxada aí de olho na demanda, principalmente pela Ásia. O gás natural, mais um dia de valorização aí na referência americana. A referência europeia cai aí, o seu par cai mais de 2%. Hoje já sobe mais de 2% o gás natural, dando continuidade ao seu movimento de recuperação. O primeiro target ainda está distante, a gente monitora fazendo gerenciamento de risco, subindo o stop do gás natural. Aqui o ouro segue recuando, como a gente observa, ele está muito próximo do primeiro objetivo lá no patamar dos 1.800, 1.900 dólares. A venda foi clássica, uma vez que Jeremy Powell havia subindo o tom mais hawkish no último pronunciamento dele na semana. Então, tentativa ou sentimento de continuidade de elevação de juros, é um ouro mais para baixo. Se ele mudar o tom no meio do caminho, a gente consegue ver uma cotação mais aquecida aí, uma cotação melhor para a commodity. Aqui a gente vê a melhora no mercado de construção civil americano, com a elevação dos preços da madeira. A gente tinha comentado aqui, quando a gente comentou isso aí há 2, 3 semanas atrás, o preço da madeira estava muito reprimido aí, bem próximo às mínimas, ok? Aqui na região do 365. Observe aí como houve melhora do sentimento no mercado de construção civil, consequentemente preços melhores para a madeira. Aqui, muito dependente ainda do mercado da demanda chinesa, o mercado já de construção hardcore commodities. Então a gente tem aqui um recuo, é a continuidade do movimento técnico aqui, fazendo esse movimento lateral para o cobre, enquanto ele aguarda, nada mais justo, enquanto ele aguarda um melhor posicionamento sobre possíveis estímulos ou não à economia chinesa. Vamos falar sobre... Agora sim, vamos falar sobre commodity novamente. Eu passo aqui para a nossa tabela
nossa tela de cotação. Aqui a gente vai falar sobre as agrícolas. A soja tem mais um dia de queda agora, 0,62, após um forte recuo na sessão de ontem, caindo mais de 3%. 0,97 no preço do trigo. O que surpreende é o trigo. A probabilidade de retirada da Rússia do acordo de grãos do Mar Negro em July permanece alta. Possibilidade de retirada da Rússia do acordo de grãos do Mar Negro em July permanece alta. O trigo surpreende e recua 0,89. A gente tem um café aí 0,83. O café melhorou um pouquinho e segue de olho aí no avanço da colheita do arábica aqui no Brasil. Soja e milho, a gente tem um milho operando estável aqui, 0,05% de valorização. A gente teve uma soja e um milho muito pressionado na sessão de ontem, na sessão de ontem aí, com a previsão da continuidade de seca na região do Corn Belt, Iowa, Illinois, que são os maiores produtores de grãos nos Estados Unidos. Desses dois cereais aí, tanto soja quanto milho, na verdade a soja não é um cereal, é uma leguminosa, né? E ontem, com a previsão do mapa climático, dizendo que poderá haver chuvas mais volumosas e consistentes para daqui a 11 dias na região do Corn Belt, aliviaram os preços, derrubaram os preços da soja, por exemplo, na B3. Eu vou falar aqui rapidamente como é que foi o dia de ontem na B3. O milho caiu uma média de superior a 2% aqui na B3, e a soja queda superior a quase 2%, 1,8% fechou ontem o contrato vigente na soja. Mas todos os vencimentos, tanto para o milho quanto para a soja, tiveram uma correção firme ontem, com a mudança, com a alteração do modelo do mapa climático, previsão de 11 dias de chuvas mais volumosas para a região do Corn Belt. Amanhã trago para vocês o gráfico desses dois ativos. Combinado? Compromisso aí com vocês para amanhã trazer o gráfico desses dois ativos. Bom, acho que é isso. Vamos fechando aí a sessão de hoje. O panorama de hoje, com o mercado agrícola. Muito interessante estar observando, porque muitas oportunidades surgem aí. É um mercado com fortes fundamentos e bastante tendencioso. Bom, é isso aí. Agradeço a companhia de todo mundo. Desejo uma excelente jornada, um bom pregão e bons negócios. Compromisso amanhã aqui para o nosso panorama matinal. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos e uma boa sessão, bons negócios.